Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Quero voltar a falar sobre Michel Foucault, o meu filósofo favorito, e quero abordar de novo este volume, o volume 9 da coleção Ditos e Escritos, cujo título é Genealogia da Ética, Subjetividade e Sexualidade, publicado aqui no Brasil pela editora Forense Universitária. Eu quero explorar o artigo cujo título é Sexo, Poder e a Política da Identidade, né? Uma entrevista fornecida por Foucault em torno desse debate sobre a história da sexualidade. É um texto originário de uma entrevista realizada em 1982, ocasião em que Foucault esteve na cidade de Toronto, no Canadá. É uma entrevista concedida a Gallagher e Wilson, mas o texto foi publicado em 1984. Eu vou trazer alguns trechos de algumas respostas, né? Algumas coisas que chamam mais a atenção. E vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a arte de viver, né? Na página 251, Foucault diz algumas coisas interessantes. Ele diz: o que eu quis dizer é que, na minha opinião, um movimento homossexual precisa mais, hoje, de uma arte de viver do que de uma ciência ou de um conhecimento científico ou pseudocientífico do que é a sexualidade, né? Olha que interessante isso, né? O que Foucault está dizendo é o seguinte. Bom, primeiro a gente sabe que o Foucault pensava a sexualidade como uma arte de viver, talvez muito mais próximo daquilo que ele havia identificado entre os gregos e romanos antigos, né? Quando ainda livres de uma ética de código, uma moral de código de caráter cristão, né? Que a gente aprendeu a partir do cristianismo a normatizar a nossa sexualidade a partir do livro, né? O que pode, o que não pode, aquilo que é previsto no livro é permitido, aquilo que é proibido pelo livro é também proibido para nós. Ele está dizendo, olha, os gregos e os romanos eram muito mais livres do que nós, porque a moral deles não era uma moral regida por um código. Isso permitia inventar a si mesmo de forma muito mais tranquila, vamos dizer assim, permitia criar a si mesmo de uma forma muito mais livre do que nós somos no mundo ocidental cristão. E ele diz, nós não precisamos de saberes científicos para fazer isso, né? Nós precisamos de uma arte, precisamos de criatividade, precisamos de liberdade, não de conhecimento científico. Ou, se vocês quiserem, olha que frase interessante, o sexo não é uma fatalidade, ele é uma possibilidade de chegar a uma vida criadora. Isso é fantástico, né? Sexo é possibilidade de chegar a uma vida criadora, né? Naturalmente que nós temos, até hoje, impera entre nós uma visão do sexo, da sexualidade, do prazer como uma fatalidade, né? No sentido de que as pessoas estão fadadas a um determinado comportamento sexual em função da biologia ou em função da ética estabelecida, né? Dos valores estabelecidos socialmente. Ele está dizendo, olha, esquece essa fatalidade, não existe fatalidade no campo da sexualidade, né? A sexualidade precisa ser pensada como criatividade. As possibilidades da criatividade são as possibilidades estabelecidas pela nossa própria criatividade. E ele diz, olha que interessante, para complementar essa ideia, não temos de descobrir que somos homossexuais, respondendo à indagação, né, do entrevistador. Ele diz, devemos antes criar um modo de vida gay, né? Quer dizer, o que Foucault está dizendo aqui? Quando ele diz não temos de descobrir que somos homossexuais, ele está dizendo que um sujeito que faz essa afirmação estaria remetendo a uma essência, né? Quer dizer, quando um sujeito diz eu sou homossexual, é como se ele tivesse descoberto algo que ele é por natureza, né? E o que ele está dizendo, nós não somos nem homossexuais nem heterossexuais naturalmente, né? O que nós somos é aquilo que nós criamos, né? A possibilidade que nós temos para ser é a possibilidade daquilo que nós podemos criar, né?
Então ele está falando da criação de um modo de vida gay, né? Ou seja, ele está dizendo que não é necessário ficar preso a identidades estabelecidas, seja por um discurso atrelado ao campo da biologia, seja por um discurso atrelado ao campo da religião, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, seja lá o que for, né? Ou se vocês quiserem, nós podemos dizer que Foucault é um crítico severo, pelo menos do modo como se compreendia a questão da identidade nos anos 60, 70, talvez 80 ainda, né? Quer dizer, o que é uma identidade? A necessidade de corresponder àquilo que se é. Mas como nós não somos nada, no sentido de que não existe uma identidade, não existe algo fixo, e é assim que se entendiam as identidades nos anos 60, 70, 80, né? Como uma essência, como um desvelamento da essência do sujeito, né? E até hoje os nossos discursos são assim, né? Descubra quem você é verdadeiramente. Ninguém é nada verdadeiramente, nós estamos sendo, estamos nos transformando o tempo todo, estamos nos criando, nos recriando, sendo moldados, seja por forças externas, seja por forças internas. Então, Foucault entendia a identidade como a necessidade de corresponder ao mesmo. E a filosofia do Foucault, até hoje vista como uma filosofia da diferença. E a diferença é exatamente a palavra que serve para se opor, é um antônimo da palavra identidade. Então ele diz assim na página 252: é perfeitamente correto que houve um verdadeiro processo de libertação no início dos anos 1970. Esse processo foi muito benéfico, tanto no que concerne a situação quanto no que concerne as mentalidades, mas a situação não se estabilizou definitivamente. Devemos ainda, eu penso, dar um passo à frente. Creio que um dos fatores dessa estabilização será a criação de novas formas de vida, né? Parece que é exatamente isso que a identidade, ou a política da identidade, ou a concepção de identidade não permite, né? Se a vida fosse uma questão de desvelar aquilo que nós já somos, a gente não teria espaço para a criatividade, a gente só teria espaço para descobrir aquilo que nós somos, né? E o que o Foucault está dizendo é, nós não somos nada, ninguém é nada, ninguém tem essência, nós estamos sendo, e no próprio momento que estamos sendo, já estamos deixando de ser e nos transformando em algo distinto. Então, nós somos um fluxo, a subjetividade é um fluxo, é algo permanentemente em transformação. Então ele diz, e creio que um dos fatores dessa estabilização será a criação de novas formas de vida, de relações, de amizades, na sociedade, na arte, na cultura, novas formas que se instauram através de nossas escolhas sexuais, éticas e políticas. E aí uma frase bastante conhecida, né? Devemos não somente nos defender, mas também nos afirmar. E nos afirmar não somente como identidade, mas como força criadora, né? Então devemos nos afirmar não como identidade, mas como força criadora. Nós somos criativos, nós somos criadores. E aqui o Foucault está falando não de ser criador ou criativo no sentido de produzir, por exemplo, uma obra de arte, um quadro, né? Uma pintura, né? Imagino que envolva isso, mas ele está dizendo prioritariamente da criação de si mesmo, né? Então não devemos ficar presos a identidades, devemos nos criar. Ou seja, como eu sou um ser, quando eu me vejo como um ser em permanente transformação, estou livre para deixar de ser o que eu achava que era, para me transformar em algo diferente, né? Então é importante ter essa percepção, né? Por exemplo, aí ele pega um exemplo, ele diz assim, o que se entende, por exemplo, na página 253, por pintura gay? E no entanto estou certo de que a partir de nossas escolhas sexuais, a partir de nossas escolhas éticas, nós podemos criar algo que terá certa relação com a homossexualidade, né? Quando você diz, olha, aqui está uma pintura gay, você está estabelecendo uma pintura
Você está indicando uma pintura que tem uma relação identitária com o modo de vida gay. E o Foucault está dizendo, ó, isso não tem a menor importância. O que importa é simplesmente, a partir de um estilo de vida gay, produzir um estilo de arte que tem a ver com esse modo de vida. Agora, a pintura gay não tem essência. A pintura gay vai ser aquilo que pessoas gays fizerem ou sentirem vontade de fazer com a sua arte num determinado momento da história, né? Quer dizer, também a pintura, também a arte não tem essência. Assim como as identidades sexuais devem ser superadas, as identidades artísticas também devem ser superadas para que possam ser recriadas a cada momento. Na página 255 ele tem uma frase interessante, diz assim, ó, mas as relações que devemos manter com nós mesmos não são relações de identidade. Elas devem ser antes relações de diferenciação, de criação e de inovação. Então, a identidade é corresponder sempre ao mesmo. Foucault diz, ó, nós não devemos manter relações com nós mesmos no sentido de criarmos identidades, de criarmos essências, de criarmos um ser estável. Ele diz, nós devemos, pelo contrário, devemos criar relações de diferenciação, ou seja, aquilo que eu era, eu já não sou mais. O modo como eu me via já não é o modo como eu me vejo agora. Eu devo então manter espaço para criar, não só criar o mundo externo, mas sobretudo criar a mim mesmo de uma forma distinta, né? Foucault começava um dos seus livros dizendo, não me peçam para permanecer sempre o mesmo, né? Foucault diz em uma entrevista, vocês reclamam que eu mudo, puxa vida, mas eu não estudei tanto para continuar sendo a mesma pessoa, né? Ou se a gente quiser ir além do próprio Foucault e dizer assim, eu não vivi tanto para continuar sendo a mesma pessoa, né? Quer dizer, à medida que eu vou vivendo, eu vou colecionando experiências e eu vou sendo transformado por essas experiências. Eu não posso ser o mesmo, né? Porque eu agreguei muito valor, muito conhecimento, muita experiência, muitas coisas ao longo da vida e por isso eu vou me tornando uma pessoa diferente. Depois, num outro trecho dessa entrevista, ele vai falar um pouco sobre poder e resistência, né? Isso é bem interessante, né? Porque aqui o Foucault expressa uma visão bastante nietzschiana, né? Nietzschiana no sentido de alguém que admira a filosofia de Friedrich Nietzsche, né? O filósofo alemão do século XIX. Ele diz assim, ó, veja, se não houvesse resistência, não haveria relações de poder, porque tudo seria simplesmente uma questão de obediência. Do instante em que o indivíduo está em situação de não fazer o que ele quer, ele deve utilizar relações de poder. A resistência vem então em primeiro lugar e ela fica superior a todas as forças do processo. Ela obriga sob seu efeito as relações de poder a mudar. Eu considero então que o termo resistência, destacando esse termo, né, é a palavra mais importante, a palavra-chave dessa dinâmica. Então, se há poder, há também resistência, né? Essa é uma concepção nietzschiana, né? Onde existe uma força, existe uma outra força que resiste. Onde há poder, existe um contrapoder, existe resistência ao poder e por isso existe o tempo todo essa tensão. E ele diz, dizer não constitui a forma mínima de resistência, mas naturalmente em alguns momentos é muito importante. É preciso dizer não e fazer desse não uma forma de resistência decisiva, né? Então, eu posso dizer não para as coisas que eu não gosto, eu posso boicotar sistemas pelos quais eu não nutro nenhum tipo de simpatia. Dizer não a uma determinada rede social, dizer não a um estilo de vida digitalizado, a um estilo de vida virtual, dizer não a determinadas políticas de identidade, dizer não ao preconceito racial, dizer não à homofobia, né? Dizer não à opressão econômica, política, dizer não ao neoliberalismo. Eu posso resistir sozinho, eu posso resistir coletivamente, mas é preciso enfrentar e dizer não àquilo que não está produzindo satisfação em nós. E por fim, eu queria destacar aqui um trecho bem legal em que Foucault fala sobre espontaneidade política, né?
Olha que coisa legal, ele diz assim: mas uma das realizações dos anos 1960, 1970, que considero uma realização benéfica, é que alguns modelos institucionais foram experimentados sem programa. Sem programa não quer dizer cegamente, sendo cego ao pensamento. Na França, por exemplo, criticou-se muito nesses últimos tempos o fato de que os diferentes movimentos políticos em favor da liberdade sexual, das prisões, da ecologia, etc., não tinha programa. Mas, em minha opinião, não ter programa pode ser ao mesmo tempo muito útil, muito original e muito criativo. Isso não quer dizer não ter reflexão verdadeira sobre o que acontece ou não se preocupar com o que é impossível, né? Entendeu? É legal isso, porque o Foucault está dizendo, olha, é preciso improvisar, a resistência política tem que existir em todos os lugares, em todos os momentos, e até sem planejamento, né? Essa espontaneidade é importante. Agora, espontaneidade não é sinônimo de falta de reflexão, de análise, de debate, né? Então Foucault está dizendo, olha, a própria espontaneidade ela pode ser um benefício diante do excesso de programação, né? Bom, a vida é assim, né? Às vezes a gente planeja e as coisas dão completamente errado, e muitas vezes a gente improvisa e as coisas dão certo, dão muito certo. Então isso também vale para os movimentos políticos, para os movimentos sociais, os movimentos de resistência, né? A improvisação é importante. Por quê? Porque a gente vai se adaptando, a gente vai enxergando o que está acontecendo, vai lendo o contexto, vai vendo como é que as coisas se desenvolvem e a gente vai reagindo a elas, resistindo a elas. Claro que para Foucault essa espontaneidade deve vir acompanhada de reflexão, né? Bom, Foucault está oferecendo para a gente aqui um modo de atuar politicamente no cotidiano, e isso me parece uma coisa bastante interessante, tá bom? Espero ter ajudado na leitura desses ensaios, desse volume de ditos e escritos, desse filósofo tão importante que é Michel Foucault. Espero ter conseguido ajudar as pessoas que me acompanham aqui no canal, né? Foucault nem sempre é tão simples assim de ser desvendado, mas um dos objetivos desse canal é conseguir fazer com que o Foucault fique acessível à maior quantidade possível de pessoas. Espero ter chegado lá. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.